Fala meu amigo, fala minha amiga, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei em que momento você está assistindo. Se você não me conhece, meu nome é Carlos Henrique, muito prazer, e esse é o canal Demitindo Meu Chefe. A missão por aqui é te ajudar, é te informar, é trazer livros, é trazer histórias de sucesso, trazer conteúdo para que você possa ser 1% melhor e quem sabe cumprir a missão do nosso canal, que é fazer você demitir aquele chefe chato, caso você esteja insatisfeito na situação que você está hoje. À minha esquerda aqui, o meu sócio parceiro, Rafael querido, se apresenta aí pra galera. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo. É uma honra imensa estar aqui com vocês, trazer esse podcast com uma pessoa que para mim é extremamente interessante, importante, e a história dela é surreal para mim. Vivenciei, fiz um pouco parte da história dela e para mim é uma honra imensa estar recebendo nesse dia. Show! Galera, dando um spoiler por aqui, já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, porque o conteúdo de hoje vai ser top demais. À nossa direita aqui tá a convidada de hoje. O nome dela é Geisa, da Garagem Tapiocaria. Um negócio gigantesco que começou na garagem da casa dela e hoje já conta com mais de 153 mil seguidores no Instagram. Fora todos os clientes que já passaram por lá. É especializada em vários tipos de comida lá na culinária local. Ela vai trazer tudo pra gente, toda a história de como ela começou esse negócio na garagem até a magnitude que o negócio tem hoje. Geisa, muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vinda e se apresente pra galera, por favor. Olá, gente. Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Prazer imenso, né? Estar aqui. Já assisti alguns podcasts, né? Bem interessantes. E Show. vamos embora. Show. Muito obrigado aí por ter aceitado o convite. Obrigada de cara. a você. E vamos saber essa história aí, né? Primeiramente, eu queria te perguntar quem é Geisa por Geisa. Como é que você se define? Geisa por Geisa. Vamos lá, começar, né? Eu acho que a minha definição hoje é aprendizado, né? Quando eu paro assim para pensar quem é Geisa, é alguém que está evoluindo, se transformando com tudo que viveu até agora. Contar um pouquinho de como começou isso, né? Eu não sou daqui, né? Eu sou do interior, Santa Cruz do Capibaribe. Morei quase uns 30 anos lá, ou mais, por aí. E eu sempre trabalhei com confecção, né? A cidade gira em torno disso, né? Empreendedorismo, confecção. Só que eu não me identificava com nada daquilo. Eu não tinha brilho no olho, sabe? Aquilo não me... eu via muita gente chegando de fora e, nossa, Santa Cruz é o máximo, porque é uma cidade que gira muito dinheiro e tal, mas eu não me identificava. Né? Eu acho que você precisa ter algo que lhe inspire, algo que faça seu olho brilhar. Para você demitir o seu chefe, você precisa ter um propósito. E eu não tinha. E eu não entendia, porque todos os meus, assim, a minha família se dava muito bem, meus irmãos e tal, começava um negócio pequeno e do nada crescia, e eu não. Mas porque eu não gostava. Então, quando você não se dedica, né, ao que você quer, você não consegue crescer. Tudo que você se dedica, tanto bom ou ruim, ele cresce. E aí o tempo foi passando, eu casei, tive meu filho, depois tive outro filho, separei. E passou um tempo e eu conheci uma pessoa de Paulista. Né? A gente se conheceu pelo Facebook. E, tipo, ele jogou uma brincadeira, né? Acho que ele comprava lá e tal, ia pra o Moda Center. Acho que você parece uma... deu um oi, né? Algo assim. Oi, ele, você é fulana? Não, ele, eu acho que eu te confundi com uma cliente minha, né? Tal. Aí eu, será? E aí a gente começou a conversar depois de um tempo, um mês. A gente vai que cola que né? colou. E ele sempre falava comigo e tal, oi, tudo bem, insistindo, e eu não dava muita bola, até que um dia eu tava meio mal, e aí ele falou, e aí ele deu um tempo, e eu falei, oi, alguma coisa assim. E a gente começou a conversar, mais como uma conversa mais próxima, né? E aí ele começou a ficar mais próximo, não era mais só um bom dia, também tinha uma conversa no meio do dia, e a gente começou a se conhecer, e em um mês a gente tava morando junto. Nossa, foi rápido. Bem rápido. Aí morando junto aqui ou lá? Aqui, porque era o sonho dele era morar lá,
né? Porque ele achava a cidade, até hoje, ele fala, nossa, se tivesse para ir para um lugar, eu ia para Santa Cruz, porque lá o dinheiro, assim, é muito fácil você conseguir, né? As coisas, assim, tudo gira em torno, as pessoas, elas estão sempre querendo buscar mais e mais. Só que eu sempre quis vir para Recife, né? Eu tô em Paulista. Só pra situar a galera, licença, Geisa. Porque tem muita gente de fora que assiste a gente. Uhum. Galera, a gente grava os podcasts em Recife, na capital de Pernambuco. A cidade que Geisa é Santa Cruz do Capibaribe, que fica no agreste do estado. Então, tipo, são 150 quilômetros do Recife. Paulista já é região metropolitana do Recife, já é bem pertinho. Então, quando ela fala, a gente veio morar aqui, ela tá falando aqui, próximo à capital de Pernambuco, só para o pessoal se situar. E outra coisa que ela falou do jeans é que a cidade de Santa Cruz, assim como Toritama, o forte de lá é a confecção de jeans. Então, a economia da cidade praticamente inteira gira em torno disso. Então, é por isso que ela tá falando que o pessoal lá se situa muito. Na verdade, jeans é Toritama, Santa Cruz é tudo. Tudo, roupa, né? Tudo. Roupa em Na geral. verdade, jeans não rola não tem a fabricação. Né? Em Santa Cruz é muito pouco, porque é uma coisa que é muito pesada. Então, assim, outras confecções e assim, tudo evoluiu lá, né? De quando eu era criança, quando eu vejo hoje, né? Quem se especializou, quem procurou se atualizar, cresceu muito, 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 muito. E quem ficou, né? Eu vejo a minha mãe, pessoas mais velhas que não entendiam essa coisa da tecnologia. Eu lembro quando eu era bem criança que o pessoal dizia, estudem, porque a cidade ninguém estuda, assim, não que ninguém estudasse, mas assim, era muito mais fácil eu trabalhar numa confecção, eu ganhava, às vezes, muito mais do que alguém que tinha se formado e abria um escritório de advocacia. Então, assim, era muito similar. A gente não pensava no que você ganha fora do dinheiro. A gente pensava no dinheiro. Então, assim, a cidade gera muito dinheiro, gera muita riqueza até hoje. Mas quem ficou para trás e não evoluiu, meio que morreu, entendeu? Até porque tudo mudou, né? Hoje você não precisa ir até lá para comprar. Você pode comprar pela internet. Então, tem muita gente que não vende pela internet. Principalmente as pessoas mais velhas. Então, isso dificultou, tudo, né? Quando existe a evolução das coisas, quem não consegue evoluir vai ficando para trás. Entendi. E quem consegue, né, vai crescendo muito mais. Então, quando voltei, né? Quando vim para Paulista, né? Eu estava num momento complicado da minha vida, conheci meu marido, e aí a gente foi morar junto. Né? A gente passou um tempo morando no Cabo de Santo Agostinho, porque eu tinha uma amiga que morava lá, que tinha se dado bem com a loja, vamos pra lá. E a experiência não foi legal, passamos acho que 1 mês, 2. E ele disse, minha mãe mora em Paulista, a princípio a gente vai morar na casa dela. Eu falei, tá, vamos. E a gente foi. E passei isso foi em 2015, quase um ano sem trabalhar. E aí você imagina uma pessoa que vem de uma cidade que é muito acelerado. Não para nada lá, né? E de repente você tem que ficar... E assim, eu nunca tive, sei lá, ter que estar pedindo nada a ninguém. De repente, sei lá, para comprar qualquer coisa, tinha que... tô precisando disso, tô precisando daquilo. E também era pesado para ele, né? Eu tinha filho pequeno e tal. Tinha um menino que morava comigo. O meu outro filho não morava. Mas a gente ficou 1 ano e foi bem intenso, porque eu via todo mundo saindo para trabalhar e eu ficava. E sabe aquilo? Quando a pessoa saiu para trabalhar, a pessoa conhece pessoas, a pessoa tem outra, Vê o mundo, né? Vê o mundo. E eu ficava dentro de casa, esperando todo mundo chegar, e eu queria saber de tudo. E eu, caramba, eu tava longe da minha família, das minhas amigas, de tudo. E aí chegou 2016, né? E 2016 foi um ano bem... Não sei se vocês lembram. Que teve muita demissão, que, assim, a economia tava muito, muito ruim, né? E ele trabalhava na livraria Modelo, aqui no Recife. Ele é da parte de TI. E e começaram a ter muitas demissões por lá. E aí ele disse, caramba, o pessoal tá sendo demitido, assim, chega e, você foi demitido. Só que ele era uma peça muito importante na empresa. Então, ele sabia, o gerente dele tinha dito, tu vai ser um dos últimos. Isso vai ser, tipo, se não tiver como, aí tu vai ser demitido. Aí ele, e aí, o que é que eu faço? E aquilo...
E nesse meio jogo, o que é que eu faço? Porque a gente ia ficar sem renda, né? Aí eu tenho uma prima que mora no Rio Grande do Sul. E ela tinha uma tapiocaria. É aí onde começa a tapiocaria. E ela disse, e a gente conversando e tal, e ela disse, por que tu não abre uma tapiocaria? Tinha uma academia muito próxima lá. Aí ela disse, tá muito em moda essa coisa fitness, né? Porque o povo jurava que tapioca... Você comer tapioca não vai engordar. Eu descobri recentemente. Descobri recente, eu demorei pra descobrir. O estrago já tava feito. E aí eu falei, tapioca? Aí ela, por que vocês não abrem uma tapiocaria aqui? Eu tenho um aqui no sul e tal, blá. E eu fiquei com aquilo na cabeça, disse, o que tu acha? E ele, não sei. Mas aí a gente começou a amadurecer a ideia. Só que eu não sabia cozinhar. Eu não gostava de cozinhar. Vixe. Eu gostava de comer. Eu gostava de sair pra comer. Não gostava de cozinhar. E eu não conseguia idealizar Geisa cozinhando, porque minha irmã sempre cozinhou muito bem. E eu dizia, e minha mãe sempre falava, um dia tu vai ter um restaurante com a minha irmã, porque ela cozinhava bem. Aí eu dizia, coloca, abre um restaurante que eu vendo, que eu gostava de vender. Aí ela, abre um restaurante que eu vendo. E ficou aquilo, né? E tudo que eu fazia não dava certo. Eu ia fritar um ovo, não saía muito bom. Porque eu não me dedicava àquela coisa, né? Quando você não se dedica, você não... Aí passou, a gente começou a amadurecer a ideia. Será? Então, tu podia pegar a indenização que tu vai... Eu disse, só se tu pedir demissão. Porque tu saindo antes, né? A empresa ia falir. Então, tu saindo antes, pega essa indenização e a gente consegue montar um negócio. Mas a gente não tinha noção, a gente não tinha ideia de como isso seria. E aí a gente começou a frequentar vários lugares que eram tapiocaria. A gente começou a ir, a gente veio para lugares aqui lá em Boa Viagem, a gente ia muito para Food Park, vocês lembram, né, de Food Park? Teve uma época aqui. Eu lembro da docicleta, que eu amava o brownie da docicleta. Pode falar, não? Pode. Eu amava, na época eles eram... ele que vendia, né? O cara, hoje eles estão com franquia, tudo. Ele que... Eu já comprei brownie, ele me servindo, tipo, ele pegando, né, da bicicletinha e tal. Só que a gente não conseguia, assim, imaginar como seria, né? E aí as coisas foram apertando. E aí, como é que a gente vai... onde é que vai ser? Porque ia ter que ter um ponto. Sabe aquela coisa de... Precisa pesquisar um lugar, né? Porque o lugar tem que... É uma pesquisa de mercado. Onde é que você vai colocar? Isso funciona quando você tem dinheiro. É verdade. Eu acho, assim, super válido. Hoje, se eu for colocar a segunda unidade da garagem, que vai vir em breve, se Deus quiser, eu não vou abrir numa rua, né, escondidinha. Não, eu tenho que ir para um canto bem localizado. Mas quando você não tem dinheiro, tu vai abrir aonde? Você precisava para ontem, né? Pois é. Nem do negócio, você já precisava do lucro, né? Do lucro. E aí a gente ficou naquilo, né? Ele disse, só se a gente abrir aqui. Na garagem na verdade, não era uma garagem, né? Tinha a casa era um pouco recuada e tinha um espaço. A mãe dele tinha feito uma reforma fazia um tempo e tinha umas telhas lá atrás, né, na casa. E se a gente fizer uma coberta e fizer aqui, pode ser. A gente começou a imaginar, mas a gente não tinha ideia de como seria, né? E aí a gente começou, né? A gente fez tudo para economizar ao máximo. Então, a gente que lavou as telhas que já estavam no terreno lá atrás, que era um terreno grande, né, da mãe dele, e a gente lavou essas telhas, a gente pintou. E o pessoal, todo mundo saindo para feriado, não sei o que, a gente não tinha dinheiro. Então, a gente decidiu construir o sonho da gente. Uma hora vai chegar o da gente. Então, assim, eu não ficava naquilo de ficar triste porque eu estava trabalhando. Né? E a gente se dedicou um tempo, ele trabalhava, e a gente passou um tempo organizando para abrir essa garagem. E aí eu lembro que na época tinha o Pinterest. Assim, tava muito em alta, tal, e eu ficava lá olhando o que eu queria. Eu queria assim. Só que uma coisa é o que tu quer, outra coisa é a realidade que tu tem, né? É o dinheiro que tu tem. E aí eu lembro que eu queria umas mesinhas coloridas de madeira, tipo aquela madeira de gravatar. Só que era com tinta automotiva. Eu achei aquilo, tirei o print, levei pro marceneiro. Eu queria isso aqui. Aí ele, beleza. Ficaria
as mesas, cada mesa ficaria em torno de R$1.700, R$2.000. Tinha R$2.000 para comprar tudo. 4 mesas com cadeira. Tinha R$2.000 para montar um negócio. Aí a gente parava e dizia, não, vamos para a realidade, vamos procurar algo que se encaixe no que a gente quer, mas do jeito que a gente pode. Que eu acho que é a grande dificuldade, né? Quando você abre um negócio, porque assim, sonhar, né? Não custa nada sonhar, mas realizar custa. A gente só pensa no sonho, não pensa na realização. E aí a gente foi numa fábrica de plásticos que tem lá em Abreu e Lima, que é uma cidade próxima de Paulista, né? E que tem muita indústria e tal. E a gente foi nessa fábrica. Quando chegou lá, tinha umas mesas coloridas, vermelha, amarelo, preto, que eram as cores que a gente já tinha definido para garagem, né? Aí eu fiz, e o preço era bom, tal, umas cadeiras confortáveis, porque eu dizia, eu quero uma coisa bonitinha. Porque eu olhava e dizia, caramba, o povo não investe em nada. Qualquer lugar que você fosse, assim... Hoje não, hoje as pessoas investem bastante lá. Se você for num lugar pequenininho, é um mais bonitinho que outro. Porque as pessoas entenderam que você não quer só comer, né? Não é só comida. A pessoa precisa ter uma experiência. Então, por que só tem no Recife, só tem na Zona Sul, só tem isso, aquilo? Por que não trazer, né? Pra perto, né? E aí eu disse, não, eu não quero aquelas mesas brancas de plástico, não. Que eu achava feio e tal. E aí, quando a gente achou essa, pronto, beleza. Aí eu disse, eu queria um lugar que tivesse... O Instagram tava começando, era só mais foto, não tinha nada assim, do jeito que é hoje, não tinha de jeito nenhum. E aí eu queria... a gente precisa de um lugar para as pessoas tirarem foto. Não existia nem essa palavra instagramável, né? Mas a gente queria um lugar bonito para as pessoas tirarem foto. E aí, como é que vai ser? Porque eu não tinha dinheiro. Aí a gente pegou um pallet, que eu vi no Pinterest também, que era cheio de coisinha, bem bonitinha. Eu disse, pronto, agora vamos adequar para a realidade da gente e para o negócio também, né? Porque na época era tudo de pallet lá dentro. Era um balcão de pallet com um fogão de 2 bocas, uns potinhos, que eram os recheios, que eu fazia tapioca. Aí tinha um micro-ondas, que era para esquentar a sobremesa, eu acho que era um brownie com sorvete. A gente tinha uma freezer, né? Que um cara que vendia polpas para a mãe do meu marido, que é o cara da Norte Sul Polpas, ele disse, a gente chamou para contar a ideia, né? Que a gente ficava mostrando, não sei vocês, né? Mas quando você começa um negócio, você quer mostrar para todo mundo. E para você, o negócio é incrível. Mas aí tu pega alguém que já tem um negócio, que já tá sólido e tal, já é uma pessoa bem mais velha, e ela olha e faz, você acha que isso vai dar certo? Aí a gente, acho. Aí ele, beleza, não vou dizer que sim nem que não, mas eu tenho uma freezer, coloco pra vocês. As polpas, vocês vão conseguir, eu dou um prazo pra vocês pagarem, porque a gente precisa de suco, né? Pra pessoa comer com tapioca, só era tapioca. Então, se conseguir me pagar, beleza. Se não tiver dinheiro, eu vou dando mais prazo até vocês conseguirem. Tipo, ele deu... pra gente, aquilo foi o máximo. Deu a mão, né? Porque a gente não tinha... Poxa, se a gente fosse comprar uma freezer, fosse comprar as polpas, a gente não tinha mais dinheiro, né? E aí, beleza. Então, assim, ele foi um apoio. Mas a gente também recebeu muito... Sabe quando as pessoas mais próximas zombam do que tu faz? Eu lembro que teve uma pessoa muito próxima que eu fui com todo gosto, fiz a tapioca. Eu só sabia fazer tapioca de ovo, que eu gostava, e Júnior levava para o trabalho. Até os amigos dele, tem um amigo dele que fica me zoando, né, Tiago? Ele, eu lembro quando ele chegava com as tapioca de ovo, só tem tapioca de ovo, só como tapioca de ovo. É porque eu gostava e era fácil. E aí eu fui com todo gosto mostrar. E aí quando eu mostrei, a pessoa deu uma risada, assim, bem... É com isso que vocês vão viver. Cara, aquilo me doeu tanto. Eu olhei assim, mas também me deu um gás. Eu digo, uma hora vai chegar. E essa pessoa vai ter que engolir. Hoje eu entendo que não foi nem por mal, né? Assim, quando a pessoa tá acostumada com um emprego fixo, com salário, né? Com tudo certinho, com a estabilidade, né? Com o alpiste na gaiola, né? E de olhar e dizer... Não vai dar certo. Tapioca. Tu vai vender tapioca.
E mais porque eu não sabia fazer. Eu sabia fazer tapioca em casa. É muito diferente de fazer tapioca pra. Tu com a tua mulher, ou tu vai fazer pra ela, ou vice-versa. Ninguém tá na pressão. Mas imagina um lugar com 6 mesas, uma pessoa fazendo tapioca e todo mundo, cadê a minha, cadê a minha? Era muito estranho. A gente não conseguia dimensionar como seria. E ele era de TI, era totalmente diferente também. No final, tudo ajudou, né? Porque ter conhecimento de TI foi muito bom pra gente. Ele tinha muito conhecimento, né, de empresa. Eu não tinha, porque eu nunca... eu só trabalhei, eu acho que 1 ano ou 2 numa empresa, assim. E eu não me identificava com aquilo. Não gostava de ninguém mandando em mim. Na época do DIS, tu chegou a ter negócio ou só trabalhava para as outras pessoas? Sim. Tu tinha teu negócio também. Eu tive um tempo, só que eu não tinha foco. E é muito diferente, né? Totalmente. Eu já tive pessoas trabalhando pra mim, só que na época eu pensava em festa, eu pensava em sair, eu não focava naquilo. As pessoas que deram certo é porque elas não ficavam, né? Elas se dedicavam àquilo. Mas como não era uma coisa que eu gostava, eu não fazia... não tô precisando. Mas aí quando eu precisei, poxa, se eu tivesse dedicado naquele momento, né? E aí, quando a gente começou, a garagem estava quase pronta, né, para abrir, não tinha mais dinheiro, né? Porque a gente fez o telhado, né? A gente que pintou, e aí a gente saiu documentando. Eu lembro exatamente dessa cena, né? A gente limpando, sabe aqueles guinchos, né, de lavar carro e tal? Sim. Aquele negocinho. A gente lavando as telhas, e aí eu disse, aí o marido disse, vamos tirar foto, que um dia a gente vai contar essa história. A gente não imaginava, né? Mas vamos. E aí a gente começou a tirar fotos de tudo, assim. Eu pintando, ele pintando, ele batendo lá um negócio que era para colocar o pallet. E a gente foi documentando isso, né? Mesmo sem saber. E quando a gente abriu, né? A gente ficava prolongando. Vamos abrir tal dia, vamos abrir tal dia. A gente precisa de uma data. Só que as coisas começaram a ficar muito difíceis mesmo. Ele disse, não tem dinheiro pra gente terminar isso aqui, pra gente começar. Vamos abrir, sei lá, tu topa e a gente abrir uma barraquinha aí na frente? Eu topo. Aí ele, tem certeza? Eu topo. Aí um amigo dele disse, cara, faz isso não. Porque pelo que tu tá dizendo, o negócio, né, foi Davi, ele disse, pelo que tu tá falando, esse negócio vai ser um negócio bom. Então, assim, se tu colocar na rua, tu só vai ser um que tá vendendo por necessidade. Assim, de fato, a pessoa que tá passando, não desmerecendo, mas a pessoa que tá passando, ela não compra uma experiência, ela quer saber que ela tá com fome, ela quer uma coisa rápida. Então, assim, depois, pra tu migrar, vai ser complicado. Aí a gente, não, é verdade. Aí a gente parou, né, se organizou de novo, comprou tudo que tinha para comprar, que podia. A gente tinha X pratos, X copos, talher, era tudo muito contadinho, né? E vamos abrir. E o dinheiro para abrir? Porque você precisa de dinheiro para fazer a primeira compra. Não tinha. E não tinha mais de onde tirar, porque não tinha mais dinheiro, não tinha mais cartão, não tinha mais nada. A gente fez empréstimo do carro, né? A gente... que era tudo, se der certo, vai ser massa. Se não der certo, a gente vai para Santa Cruz. Minha mãe dizia, se não der certo, vem-te embora para cá e abre, e tu monta fábrica aqui. Porque lá é muito normal não dar certo. Não existe isso, se não der certo, o mundo acabou. Não deu certo, tu fabrica camisa. Não deu certo, tenta fazer short. Então, assim, é muito fácil na cabeça de quem vem de uma cidade de empreendedorismo saber que as coisas nem sempre dão certo. Mas na cabeça de uma pessoa, os pais dele eram funcionário público, então o pai dele é advogado. Então, assim, ele olhava aquilo e dizia... outro mundo, né? É outro mundo. O pai dele apoiou muito a gente, mas ao mesmo tempo ele... E eu entendo, ele ficava com medo. Se não der certo, ferrou, né? Assim? A mentalidade já é outra, né? Mas na minha cabeça, se não der certo, a gente vai pra lá. Aí ele, sério? Se não der certo, tenta outra coisa, até dar certo. E como é que a gente vai abrir? Como é que a gente vai inaugurar se não tem dinheiro? Aí uma tia dele, a mulher de um tio dele, tinha um cartão de mercado de bairro.
E tu sabe, mercado de bairro, né? Você compra se tem uma caneca sei lá, no mercado desses atacadão da vida, que custa R$10, nele vai ser 30. Né? Então, assim, tá pertinho ali. Então, eles ganham na questão que tá perto. Ela disse, eu tenho R$500 acho que era R$500, num cartão de tal supermercado. É o que eu tenho, que eu posso ajudar. Vamos. Como é que vai lucrar comprando as coisas tudo Mas caro, né? é aquilo, quando você não tem nada, eu falo isso, que quando você já tem, você tem mais medo. Poxa, eu já tenho. Se eu perder, eu perdi muito. Mas quando tu não tem nada, o que é que tu vai perder? É verdade. Entendeu? Vamos. E aí a gente fez a primeira compra, só tinha tapioca e suco. Tapioca, suco, café. E aí a mãe dele conhecia muita gente, eu não conhecia ninguém. Aí foram os amigos da mãe dele, o pessoal da igreja, e lotou, tinha 4 mesas. Mas pra gente aquilo era um sucesso. Surreal, né? Caramba! E foi enlouquecedor, porque eu lembro que era eu fazendo a tapioca aqui, o menino da frente, tipo, tinha uma turminha da frente, né, que era amigo do meu marido e tal. Aí pedia a tapioca, a gente não sabia como era que meu Deus, como é que tira o pedido? Júnior era que tirava o pedido. Então, assim, escrevia, jogava lá, me dava, né, no balcão, e eu esqueci o pedido, o que foi que tu pediu? E eu perguntava 10 vezes. Ó, foi uma loucura. Mas no final, quando terminou, quando ele foi lá fazer o caixa, ele, caramba, Geisa, a gente já tem o dinheiro de pagar o cartão, né? Porque a gente ficou com muito medo. Se não tivesse, de onde ia sair tanto dinheiro para pagar? E aí a gente teve o dinheiro de pagar o cartão na primeira noite. E eu acho que fazer outra compra. Caramba. Aí a gente, poxa. E como foi para você cozinhar? Você disse que tinha dificuldade. Então, como é que tu desenrolou? Eu acho que a dificuldade te ensina o que você tem que fazer, né? Eu fui pra internet. Como é que faz isso? Como é que faz aquilo? E fui testando. E as primeiras coisas eu acho que não foi tão bom. Eu lembro que teve a mãe desse amigo dele disse assim, a tapioca precisa melhorar. Só que eu sempre tive muita dificuldade em aceitar as críticas, né? Aí eu... Só que ela não estava dizendo por mal, ela queria que a gente evoluísse, né? Mas aí, com o passar do tempo, né, eu fui vendo que eu tinha muito jeito para cozinhar. Eu não, tipo assim, eu não sou aquela pessoa que, eu sou apaixonada por cozinhar. Eu gosto de gente, eu gostava da sensação de cozinhar estando perto das pessoas. Porque como eu estava muito longe da minha cidade, das minhas amigas, como era que eu ia fazer amizade com alguém? Então, assim, quando os clientes chegavam, a gente tinha uma relação muito de amizade. Eu estava ali, fazendo a tapioca no meio de... Eu não tinha vergonha, era engraçado, eu não tinha vergonha. Se fosse na minha cidade, eu acho que eu teria. Porque ia me travar. Estava longe de tudo. Então, de uma certa forma, isso me ajudou nessa questão, né? E aí eu fui desenvolvendo, eu fui pesquisando. Igual, não sou boa em cozinhar. Não sei para onde vai. Mas eu comecei a procurar vídeos que mostravam como e comecei a experimentar. A gente só acerta, né? Só que tinha um agravante. A gente não podia ficar experimentando muita coisa porque não tinha dinheiro. Então, tinha que dar certo, né? Então, assim, cada teste ia embora, velho. Um monte de coisa. Caramba, tu vai gastar 30, 50 reais. Às vezes a gente tinha faturamento de 30 reais na noite. Porque não podia fazer uma noite para os amigos degustarem. Não podia. Então, a família, assim, né? Pois a família sempre pagou lá. Chegava toda... Até porque a gente era muito pequeno. Então, eram 4 meses no comecinho, né? E aí, final de semana, bombava, né? Assim, 4 meses. E assim, não era 4 meses a noite toda. A gente sempre teve uma rotatividade muito grande. Então, e começou boca a boca, né? As pessoas chegavam. Só que durante a semana era muito, muito fraco. Por quê? A gente estava num bairro muito distante, né? A gente estava em Paulista, aí o bairro era muito distante, a rua era muito escondida. E era uma rua residencial e tal, e tinha problemas de... a rua tinha buraco, tinha isso, tinha aquilo. Como atrair o público para ali? Né? Mas era o que a gente tinha. Então, assim, o Instagram estava começando, vamos ao Instagram. E a gente começou a fazer fotos.
Todo dia a gente postava. Todo dia. Às vezes 2 vezes no dia. Por quê? Era a única ferramenta que a gente tinha. E era de graça. Como ainda é. E as pessoas não usam. E a gente nunca pensou em... eu não posso fazer porque eu não tenho o melhor equipamento. A gente sempre foi muito assim... Vamos fazer com que dá. Até a gente conseguir o melhor. E aí eu lembro que Júnior fazia uns vídeos puxando assim a mussarela. Naquela época a gente usava muita mussarela, né? Eu pulei um pouquinho, a gente depois entrou com cuscuz, né? Porque era só tapioca, aí era pouquíssimo movimento, o pessoal chegava e dizia, não tem mais nada, é só tapioca. Aí eu comecei a colocar, aí coloquei cuscuz. E era sempre assim, a gente ia num lugar, comia e dizia, caramba, isso aqui é ruim, né? Vamos testar. Aí testava, cheguei numa massa ideal. Vamos colocar cuscuz. Aí o pessoal, tem macaxeira. Aí da tapiocaria foi migrando até a gente chegar no restaurante. Isso na garagem? Isso na garagem. A gente foi colocando uma coisa. Só funcionava à noite, né? Só funcionava de 6 às 10. E aí, já quando deu uns 6 meses, né? Foi ficando muito difícil. O marido fazia, meu Deus do céu. Caramba, esse negócio não vai pra frente. E as contas chegando e tudo. Eu, não, a gente precisa esperar. Uma hora vai dar certo, uma hora... Vamos tentar. Era como se fosse assim... eu acho que a garagem, pra mim, era como se fosse... era algo... Sabe quando a primeira vez na vida teu olho brilha por algo? Eu não conseguia ver ela pequenininha. Eu sempre via ela muito grande, mesmo ela sendo pequena. Então, quando eu imaginava a garagem, eu imaginava uma coisa muito grande. Eu disse, a gente precisa só achar o caminho. Porque às vezes você acha que vai numa linha reta. Né? O caminho tá ali na frente. Mas não, para tu chegar no mesmo caminho, no mesmo lugar, tem muitos caminhos. E às vezes esse processo, às vezes tem uma barraquinha no meio do caminho, às vezes fura um pneu para que tu não tenha, sei lá, não sofra um acidente. E você precisa entender essas coisas, né? E a gente às vezes não entende. Não, a gente precisa achar o caminho. Aí foi quando a gente achou o caminho. Caramba. E eu esqueci de falar, quando a gente abriu a garagem, com 1 mês eu descobri que estava grávida. Putz, e já tinha 2 filhos? Já tinha 2 filhos. Eu tenho um de 19 e um de 14. Manda um beijo pra eles aí. Guilherme e Gustavo, né? E tem o pequenininho, Davi. E Davi praticamente nasceu na frigideira da tapioca. Falou nem o nome do marido. Vai ter problema. Júnior. Daqui a pouco ele chega. E aí, eu passei esse processo todo grávida. Com 1 mês eu descobri que estava grávida. Então, assim, quando a garagem começou a aparecer, né? Quando ela começou a lotar. Eu lembro do primeiro dia dos namorados na garagem. A gente dizia, não, mas ninguém vai sair. A gente já tinha cuscuz. Ninguém vai sair para comer cuscuz. Lotado. Eu com as pernas muito inchadas, fazendo a tapioca. Porque a gente conseguiu trazer uma pessoa que ia ficar no meu lugar 10 dias antes. Que até então a gente não tinha funcionário. Era só eu, meu marido. Aí tinha um tio dele que ajudava. A mãe dele, quando chegava da igreja, ajudava. E a gente ficava naquela expectativa, meu Deus, que ela chegue logo, porque tinha cliente, tinha que tirar o prato, não sei o quê. E aí depois entrou uma tia dele para ajudar nos pratos. E aí, por fim, não, né? O começo, né, dos funcionários, entrou essa menina da tapioca, né? Simone. 10 dias antes do nascimento. 10 dias antes do meu filho nascer. E era uma agonia, porque, assim, como eu tomava conta da cozinha, era muito desesperador. Eu acho que a gente já tinha colocado mais outra pessoa, mas era muito desesperador ver outra pessoa tomando conta de algo que era meu. Era muito difícil lidar com ela vai estar no meu lugar. Porque pra mim eu não me via fazendo uma tapioca. Eu me via a dona ali. Eu queria aquele contato com as pessoas, eu queria estar ali. Mas, enfim, meu filho nasceu e foi desesperador passar a gente morava lá era um duplex, né? E eu tive que ficar em cima 45 dias. Eu tava cirurgiada, né? Era cesárea. E o desespero, porque não parava, entrava gente o tempo todo. E eu, caramba. Você só vendo aquela movimentação. E eu queria ver aquilo tudo e não conseguia.
E eu, meu Deus, meu Deus. E aí foi quando, assim, a garagem, ela deu um boom, né? Para o que a gente tinha começado, né? E às vezes eu falo que as pessoas não esperam as coisas darem certo, né? Elas desistem muito rápido. Tu abre o negócio, 2 meses, não deu ninguém, então isso não dá certo. Foi o quê? 1 ano até esse boom? Foi. Nessa faixa, né? 1 ano. A gente, tipo, quando fez 1 ano, né? Quando o meu filho nasceu, a gente disse, não, agora eu acho que o negócio pegou. Aí a gente começou a ficar conhecido. O Instagram, né? Meu marido já impulsionava naquela época. Começou a impulsionar. Era bem pouquinho, né? Em relação ao que a gente... tráfego pago, né? Que a gente faz hoje. Ele já fazia. Mas era muito pouco, né? Era o que a gente podia, né? Porque tem gente... Era aquilo. A gente podia... Sei lá, a gente tinha R$30 pra fazer isso. E a gente fazia. E dava retorno. Ô, Geisa, e eu acho massa assim, porque o propósito do canal é justamente isso, a gente falar para aquela pessoa que tá, tipo, querendo iniciar um negócio e muitas vezes encontra muita dificuldade nessa trajetória e ela, tipo, tá contando o passo a passo de como começou e, tipo, sem dinheiro, que as pessoas dizem, é muito fácil você tá falando aí e, tipo, e eu que não tenho nada para começar, eu que não tenho o que fazer. Então, tipo, eu acho muito massa toda essa linha do tempo que tu vem trazendo, essa trajetória. E uma curiosidade que eu tenho é de saber de onde veio o nome Garagem, porque por mais que garagem, por mais que fosse na garagem que você disse que não é propriamente a garagem, mas de onde veio, assim, o nome? Então, o nome é porque a gente ia muito pra Food Park, né? E também tinha um lugar lá em Paulista que era Garagem do Açaí. Que tinha um açaí muito bom. E a gente foi conhecer na época que a gente estava montando, que a gente ainda não sabia qual seria o nome, né? A gente tinha um negócio, mas a gente não sabia qual o nome que a gente vai dar. E aí a gente foi nesse lugar e era numa garagem. E eles pegaram o açaí e juntaram Garagem e Açaí. Então, tapiocaria, Garagem Tapiocaria. Aí era Garagem Tapiocaria Café. Porque tinha café, a gente achava que tudo tinha que agregar tudo no nome. A gente não tinha experiência de nada, né? E aí meu marido pediu para um amigo dele fazer a logo, né? A logo da garagem, ó, a gente vai trabalhar, os móveis são pallet, né? Tem o balcão de pallet, tinha os caixotes, né, e tal. Então, aí ele pegou lá uma madeirinha, né? E colocou o nome, ficou a logo. A gente fez o rebrand da marca agora, né? Vai mudar totalmente. E a gente olhando, né? Os significados e tudo. A gente, caramba, a gente não sabia de nada. Mas a gente sabia... a gente soube fazer, né? A gente soube... Às vezes tem tanta gente que começa um negócio tipo do pai, né? Pega... meu pai me deu dinheiro, eu tenho dinheiro. Só que você não sabe... não é que não saiba, mas assim, você não se dispõe a aprender, a ver o processo. Então, você, eu tenho tanto e vou colocar tanto aqui. Se em 3 meses não me der resultado, eu fecho. São coisas e são negócios sem propósito, né? Eu acho que o propósito da garagem sempre foi felicidade. Acho que a gente estava buscando isso. A gente queria felicidade. E quando a gente abriu, tudo tinha um sentido. Então, por que as mesas assim, coloridas? Podia ser branca. Porque eu gostava da coisa alegre, eu queria um negócio alegre, eu queria um negócio animado. Depois a gente colocou mais rústico, né? Porque aí aumentou um pouquinho, né? Depois que meu filho nasceu. Aí a gente... a casa foi virando um restaurante. Fui colocando mais... Aí já tinha creme de macaxeira. Esse creme, ele é hoje um dos carros-chefes da garagem. É muito já bom. Comeu, né? Ele é um dos carros-chefes da garagem e ele não... A princípio, ele não teve sucesso quando eu coloquei ele. Porque ele tinha bacon. E quando eu ia falar dos ingredientes para a pessoa, ela dizia, não quero. Tem bacon. Só que eu não sabia, eu não era chefe de cozinha, eu não cozinhava. Então, eu queria algo que eu gostasse de comer. E o sabor do defumado eu achava o máximo. E era muito bom, mas não vendia. Ai, caramba... Aí, Júnior, tira esse bacon. Tenta ele sem bacon. Vai ficar sem gosto, não sei o quê. E não ficou muito bom. E aí pegou. E aí começou a ficar muito famoso, porque a gente não vendia ele simplesmente num prato ou numa tigelinha. A gente tinha um potinho, era uma panelinha que tinha uma tampinha. Então, assim, sem querer, sem saber, a gente tava levando experiência.
Porque hoje se fala muito, leve experiência pro seu cliente, leve isso, leve aquilo. E a gente levava experiência pro cliente. Então, quando a pessoa via no Instagram, alguém postando, dizia, onde é esse lugar que tem essa panelinha? Aí a gente ficava, caramba, isso dá... E aí a gente foi investindo nisso, ó. A comida da gente não pode ser servida diretamente no prato. A gente, eu digo que a gente, quando eu olho a trajetória assim, da garagem, a gente tudo que eu vejo as pessoas fazendo mentoria, hoje a gente aprendeu na prática. A gente sabe o passo a passo. Assim, a gente viveu isso, então a gente sabe os erros, a gente sabe os acertos. Quando foi em 2019, a gente foi pra Maceió. E Júnior seguia um cara, não sei se vocês conhecem, Sanduba do Careca. Ele é muito famoso, de Maceió. E aí Júnior seguia ele nessa época eu tava começando a aparecer nos stories, mas eu não fazia muito. E esse cara era muito maluco, assim, ele fazia uns vídeos que chamavam muita atenção e tal. E aí Júnior, vamos lá, vamos conhecer esse cara. Aí eu, não gosto do jeito dele, não sei o quê. Ele é muito exagerado. Ele, não, mas vamos conhecer, o cara é... E a gente chegou lá, a gente foi para um final do ano, a gente já tinha uns 9 funcionários, eu acho. E a gente fechava 5 dias. Do dia 31 ao dia, acho que 4, 5, a gente ficava fechado. E a gente chegou lá, no dia 1º de... A gente mandou uma mensagem para ele, né? A gente queria te conhecer e tal, eu tenho um restaurante, assim, pequenininho, em Paulista, nananã. E ele, quando chegar aqui, fala comigo que eu te recebo. Ai, Júnior, ele vai receber a gente. Aí, quando a gente chegou lá, e aí, vamos, não vamos? A gente com vergonha, né? Porque, tipo, o cara já era muito grande e o cara vai receber a gente. A gente achou que ele ia descer, tirar uma foto. Aí a gente chegou lá, né? Numa avenida lá que é muito movimentada, o cara é muito famoso, chega todo mundo lá. Aí ele disse, manda eles subirem. Aí um olhou pra cara do outro assim, como assim? A gente subiu. Esse cara, ele deu uma mentoria pra gente, sem saber. Hoje ele vende a mentoria dele. Mas na época ele não fazia isso, né? Não estava tão bombado, né? Porque hoje, todo conhecimento que você tem, né? Você vai transmitir sendo remunerado, né? E ele recebeu a gente, perguntou como era o negócio, a gente foi contando, não sei o que, não sei o que. Ele fez, vocês já estão ricos, né? A gente, não, como assim? Aí ele, 1º de janeiro. E vocês estão fechados por quê? Aí a gente... porque a gente precisa descansar, não sei o que. Ele fez, mas 1º de janeiro as pessoas estão enlouquecidas querendo... Ninguém quer ficar em casa. Aí a gente, como assim? Aí ele começou... Aí ele disse, se vocês quiserem realmente ser grandes, vocês vão ter que fazer assim, assim, assim. Eu fiz isso, fiz aquilo. E aí ele começou a contar a história dele. E aí eu fiquei, caramba, o cara Eu fiquei fascinada por ele, assim, pela maneira como ele falou com a gente. E aí o que aconteceu? A gente voltou pra Paulista e a cabeça da gente... Porque a gente dizia, mas a gente precisa dar folga aos funcionários. Aí ele, e por que vocês não contratam? Mas, gente, porque vocês vão dar... vai ter a folga rodízio, normal, né? Vai fazer o rodízio. Tem dias que é mais fraco, dá folga a 2 pessoas e tal. Só que a gente não sabia de nada, entendeu? A gente não tinha conhecimento de nada. E aí, essa conversa com ele fez a gente dar uma virada, assim, muito grande. A gente começou a abrir de segunda a segunda. Feriado. A gente abria todos os dias. Ô, Geisa, tem um ponto aí que eu acho que a gente deixou de falar. O momento que vocês saíram da garagem lá... Ainda não chegou. Para um ponto... ainda não chegou, não. Você contratou o funcionário na garagem? Na garagem mesmo. Sério? A gente tirou a mãe... Tipo, o negócio ficou assim, tipo, já cresceu grande, lá, lá na garagem. A gente ficou de 2016 até 2021 lá. Aí teve 9 funcionários e tal. Teve mais. A gente chegou a ter, eu acho que 14. Dentro da garagem. Só que a garagem se transformou... Era um duplex. Já era... A gente tirou... a minha sogra morava lá, a gente alugou um apartamento para ela. E a gente ficou morando num quarto, que era um quarto grande. Ficou morando num quarto. E isso com meu filho do meio e o pequeno, né? E a cozinha virou a cozinha do restaurante. Tudo era do restaurante. Então virou a casa inteira. Virou. Aí depois a gente saiu, pegou os 2 quartos de cima e virou sala. Eu lembro que tu da fez garagem. Assim em cima. Isso. E aí a gente falava muito que era assim. A parte de baixo era de Júnior, porque era mais rústico, era uma coisa mais de tudo de pallet. E a parte de cima eu era bem colorida. Todo mundo fazia... Que diferente, parece que você tá em outro ambiente. Porque eu sempre gostei muito de Olinda.
E eu achava muito alegre e tal. E eu queria trazer essa alegria pra lá. Eu não queria ser um restaurante regional com aquele peso de sofrimento do Nordeste, né? Eu disse, não, o Nordeste tem alegria também, gente. Todo mundo só foca no sofrimento, na mesinha de chita. Não que não seja bonito, é bonito, tem os lugares, mas não era a minha realidade. Eu digo que a garagem, ela tem muito a identidade da gente. Então, assim, quando você olha pra decoração da garagem, pra tudo que tem lá hoje, você consegue identificar a gente. E não tem nenhum outro lugar igual, porque a gente quis tudo muito... Eu chamei um cara que é um artista lá de Abreu para fazer estilogravura, só que eu disse, eu não quero a estilogravura que já tem, eu quero que tu retrate as festas do Nordeste. Então, assim, faz estilogravura, e aí a gente colocou painéis. Começou a ficar muito famoso, e aí a gente começou também a aparecer em TV. Né? Acho que uma coisa que deu muita notoriedade, visibilidade, a gente foi chamado... para fazer uma reportagem com aquela menina Érica, que era comida da gente, alguma coisa assim, aquele chefe Wellington e tal. E ela ia nos lugares, nos restaurantes, e foi engraçado, porque a gente achava que a gente ia ser reconhecido por cuscuz. Porque na época a gente estava muito forte no cuscuz. Todo mundo falava do cuscuz, que o cuscuz da gente era diferente. Só que a gente, vendo um vídeo de Maceió, viu um hambúrguer num pão, esse pão de hambúrguer, baguete. Brioche, não? Brioche. Amanteigado com Nutella e morango. E aí a gente tinha um amigo que tinha hamburgueria. E eu, por que tu não coloca e tal? Ele, não, acho que não tem nada a ver. Aí eu fiz, tá bom, eu vou colocar, tá? Não tô querendo entrar em hambúrguer, mas assim, é uma sobremesa diferente. Aí ele, tá. Aí alguém viu e disse, tem um restaurante em Paulista que tem um hambúrguer doce. E aí fizeram uma reportagem. E aí lotou de gente. Aí eu, como assim? Caramba. Aí lotou de gente, porque aí mostraram todos os pratos que tinha na garagem e tal, não só... E aí começou. Aí quando você aparece em um, aí aparece outro, e outro. E aí a gente fez uma reportagem pra... A gente tinha uma cliente que ela trabalhava na Record na época, e ela indicou, ela disse, Geisa, na época eu já fazia story, aí ela, tu topava mostrar o feijão verde, o que vocês fazem aí com feijão verde, porque era para ser uma reportagem com as mulheres, mas nenhuma amiga minha quer mostrar a casa, não quer abrir a casa dela para uma reportagem. Eu disse, bora. E a gente fez, essa reportagem passa até hoje, porque na Record, né, você faz uma reportagem, eu acho que fica lá eternamente. E aí começou, e depois a Globo, e aí a gente ficou aparecendo... Pra mim, eu acho que quando alguma TV fala assim... E a gente nunca, foi atrás. Sempre foi alguém que indicou. Sempre tem um cliente que trabalha em algum lugar e indica a gente. E agora vocês chegaram no ápice que estão demitindo meu chefe. Depois de ter passado pela Globo. Agora sim. Agora cumpriu, né? E aí, quando... Vamos chegar na parte que a gente vai pra mudar, né? Pro prédio novo. Quando a gente tava nessa... coisa, né? A gente tinha mudado, já, a gente pegou todas as informações, né, da mentoria lá do Careca, né? E a gente colocou em prática. Praticamente tudo que ele falou. A gente entendeu muito. A gente ficou assim, sabe assim, a gente passou 2 horas, ele falando, a gente falando, mas a gente, quando chegou, colocou tudo em prática. A gente não esperou esfriar, não esperou o momento. A gente foi colocando, tem que fazer isso, tem que fazer isso, vamos fazer. E aí começou a dar muito certo. A gente via pessoas abrindo outras unidades sendo do mesmo tamanho da gente. Eu dizia, cara, mas a gente precisa abrir outra unidade. Aí o Júnior fazia, não. A gente só vai sair daqui quando a gente estiver muito estruturado. Quando a gente tiver um delivery forte. Quando a gente estiver muito bem. Hoje, a gente tinha, num lugar só, a gente tinha faturamento de gente que tinha 5. Caramba. 5 unidades. Que tinha... Porque era muito... E com a despesa de só 1. Porque as pessoas dizem, eu tenho 5 unidades. Mas você tem 5 despesas. Às vezes, a quantidade não quer dizer que tu tá tendo muito dinheiro. Entendeu? E aí, quando a gente precisa... Aí já tava tudo redondinho. Aí um olhar pra cara do... A gente ia pra lá, o pessoal trabalhava, a gente saía, tal. Não precisava estar o tempo todo. Já tinha um processo já criado. Era, mais ou menos. A gente entendeu que era processo mesmo nessa outra. Era mais ou menos. Mas na cabeça da gente tava tudo pronto. A gente tava... a gente pode sair, pode isso, pode aquilo. Aí... Um olhar pra cara do outro fazia... Caramba, não tem mais nada pra fazer. Vamos abrir outro negócio. Vamos procurar outro negócio. Mas a gente não imaginava o quê. Aí vem o quê? A pandemia.
E foi o momento mais desesperador da minha vida. Eu lembro que a gente tinha feito compra, tudo, tipo, muita carne, né? Que a gente comprava os fardos de carne e tal, o pessoal guardando. Era na quinta-feira que chegava. E aí, na sexta-feira, aquela mensagem desesperadora do povo mandando no WhatsApp. E eu nunca fui de ouvir mensagem de WhatsApp. E aí, quando chegou uma mensagem do WhatsApp de alguém muito próximo dizendo que o negócio ia ficar muito feio. E que tivesse muito cuidado, que ninguém saísse mais de casa, que não sei o que. Aquilo começou a dar um pânico na gente. Comecei a chorar, vamos fechar. Porque eu achava que os funcionários iam morrer. Tipo, na garagem. Aí a gente chega pra falar com todo mundo. Tinha gente que tinha entrado fazia 10 dias. Porque a gente tava num momento de crescer. Aí, tipo, eu lembro muito dessa imagem, né? O pessoal limpando a garagem todinha, né? Limpando a cozinha. E a gente procurando um mercado, né? Pra repassar a carne pelo preço que tinha pego. Pra não ter tanto prejuízo assim. E eu, caramba, a gente não sabia o que fazer. Aí a gente foi pra casa, a gente já morava num apartamento. E aí a gente foi pra casa, ficou eu, meu marido, né? E meus 2 filhos. E eu lembro que um olhou pra cara do outro. Eu passei um dia chorando, assim, e vomitando. Eu não tava com Covid. Mas eu passei o dia inteiro. Me deu uma crise de pânico. Eu chorava. E eu vendo o pessoal fazendo live, eu não conseguia ver aquilo. Eu assistia, eu ia pra internet, eu via todas as notícias, que morreu, não sei o que. Aí depois eu ia pro jornal. E você vai alimentando aquilo, né? Desesperador, ninguém sabia pra onde ia. Primeiro dia. Segundo dia, um homem dentro de casa com um menino e uma mulher. Acho que dá um... num apartamento. Aí ele, caramba, tá ficando desesperador. Aí ele liga pro amigo dele, o amigo dele diz, o delivery bombou. Que era um rapaz de um hambúrguer. Ele, cara, eu nunca vendi tanto na minha vida. Ele, Geisa, se a gente não reagir, a gente vai ficar pra trás. Aí eu disse, então vamos reagir. Vocês estavam no iFood já aí, não? Já, mas o delivery era bom, mas não era tanto. E eu tinha colocado almoço fazia um tempo, acho que uns 6 meses, e a gente tava pensando em tirar o almoço, porque o almoço não dava gente. Porque era um lugar, sei lá, de difícil acesso. Tipo, no domingo a pessoa quer ir pra um lugar bonito, quer sair, não queria ir pra lá. Eram pouquíssimas mesas. A comida era muito boa, mas não tinha. Eu digo, caramba, o jantar, bomba, lota, faz fila, porque fazia muita fila. Mas o almoço não pegava. E aí, quando chegou a pandemia, o que sustentou a gente foi o almoço. A gente já teve, tipo, no domingo, já teve quase 10 motoqueiros na pandemia. Era muito pedido. Caramba. Muito pedido. E assim, o pessoal que ficou com a gente, todo mundo com cuidado e tudo, mas assim, foi... Todo mundo queria muito que desse certo, porque ninguém... Se a gente caísse, todo mundo caía. No almoço, vocês vendiam os pratos de vocês mesmos? Macaxeira, cuscuz, essas coisas? Ou não? A gente tinha Era almoço mesmo. arrumadinho, porque a gente tem almoço, né? A gente tem arrumadinho, tem parmegiana. Então, assim, era muito pedido. Carne de sol na nata. Carne de sol na nata, que era um diferencial que a gente tinha, que ninguém tinha. Então, assim, isso foi fazendo com que a gente... fosse ficando muito conhecido. E aí, quando começou a diminuir um pouco a pandemia, as pessoas começaram a vir atrás. Porque se era bom no delivery, como seria isso? Né? Aí, quando chegava, fila. Aí, o Júnior, vai ser complicado. E nessa época, a gente estava pensando em aumentar. Né? A gente viu, a pandemia uma hora vai passar. Né? Vamos acreditar que uma hora vai passar, que tudo vai se resolver. E a gente procurou um arquiteta, né, para fazer a ideia da gente era destruir o prédio e fazer um prédio grande com tudo, né? E quando chegou lá, ela fez o nome dela é Dani Figueroa, aí ela fez uma brincadeira, né? 10 Bs. Negócio tipo de coach. Como é que você enxerga o seu negócio? Aí ela começou. E eu sou uma pessoa que eu sonho alto, assim, eu imagino. Aí ela, vocês têm um potencial turístico? Não sei o que, Aí no que ela fez a brincadeira, ela disse, vocês têm um potencial turístico muito grande. Vocês precisam estar numa avenida, num lugar de fácil acesso, um lugar grande, que tem a possibilidade de vocês crescerem cada vez mais. E começou. E aí, a gente saiu de lá, meu marido ficou meio assim... não gostei disso, não. Aí eu gostei.
E ficou. Aí depois a gente já tava com nutricionista, né? Aí levou a nutricionista pra reunião com essa arquiteta. Aí chegou lá, ela disse, eu também acho que vocês estão no lugar errado. Todo mundo dizia que a gente tava no lugar errado. Vocês precisam estar num lugar que todo mundo veja vocês. Ali é muito... Porque a gente pensava, mas as pessoas chegam. Aí ela, mas se fosse mais fácil, chegaria mais gente. Só que é aquela coisa do apego, né? Aí eu sei que a gente decidiu que a gente... aí a pandemia ia rolando, né? Aí a gente passa e vê o ponto que a gente tá hoje pra alugar, que era uma casa de festa. Aí a gente, será? Aí a gente foi lá. E aí? A gente viu tudo certinho, levou o engenheiro lá pra ver se o prédio, né? Porque era muito grande. É muito distante da garagem? De onde é a garagem de origem? Deixa eu comparar. Dá quantos minutos? Né? Quantos minutos de um Dá pro outro? uns 10 minutos. É porque a garagem hoje tá na P15 mesmo. Então, você entrou em Paulista, praticamente o primeiro o que você vai ver é a garagem. Entendeu? E, tipo, ela é muito central, porque quem vem de Olinda vai pra Abreu, passa por ela, tudo vai pra passa Paulista, por ela. passa por ela. Tudo é um passa lugar por muito ela. central, né? E aí, quando a gente entrou, né? Caramba, era 5 vezes mais do que a gente tinha. E um olhou pra cara do outro, e aí? Eu disse, aí vamos encarar. E se der errado? Aí começa tudo de novo. Mas deu medo, deu muito medo, porque a gente não sabia se ia fechar de novo. E fechou. Quando a gente fechou o contrato, aí chega, né? Vai fechar, não pode. E agora? Eu digo, agora a gente aproveita, porque a gente não falou nada pra ninguém. A gente aproveita, faz a reforma, porque era muita coisa pra reformar. A gente reforma e continua lá, como se nada tivesse acontecendo. Nem pros funcionários a gente falou. Continua na garagem. A gente continuou na garagem, pequenininha. E trabalhando lá. Eu ficava na garagem, meu marido ficava com o pedreiro, com todo mundo que tinha que fazer nesse prédio novo, né? E algumas pessoas começaram a ver o carro. E dizer, o que a gente tá fazendo ali? Aí alguém ia no direct. Eu vi Júnior em tal lugar. 2, 3 vezes. Eu passo no mesmo horário, tá lá. Aí começou, né? Aí eu sei que o tempo que a gente... Quando reabriu, né? Que foi na segunda... Não teve a segunda onda, né? Foi. Quando reabriu, aí a gente foi pra garagem. Aí a gente ia levar... A ideia inicial era ficar com os 2 pontos, né? Mas só que deu um estalo. Digo, não, a gente não tem experiência de nada. Vamos levar todo mundo, porque a cozinha já roda muito bem. As pessoas já sabem o que tem que fazer. Como é que tu vai chegar num ponto novo que tu não sabe nada com uma turma toda nova? Vai ser complicado. Aí a gente... trouxe o pessoal, só que era muito grande. A gente saiu de 14 para... teve, acho que uns 2 meses aberto, a gente ficou com quase 40 funcionários. Ou mais. E aí, o que era... E foi massa, tipo, quando a gente começou a ver, né, aquilo se formando. Caramba, era o sonho lá atrás. E aí eu tinha... você conseguir materializar, né, tudo aquilo, né, um lugar grande, porque tudo que o povo reclamava, aqui é tão bom, mas é tão pequenininho. É tão bom, mas é tão pequenininho. E aí tinha o outro cliente que dizia, tenho muito medo que vocês cresçam, porque vocês vão perder a essência. Porque vocês têm uma coisa de aconchego, porque não sei o quê, vocês não vão ter. O que tu acha dessa frase hoje? O que eu acho? Perca toda a sua essência. Porque as pessoas confundem essência. Porque hoje, quando a pessoa... Eu lembro exatamente desse cliente que chegou pra mim, faltando 15 dias, a gente começou a avisar, a gente vai mudar e tal. Ele disse, eu fico feliz porque você tá crescendo, mas eu fico triste porque vocês vão perder a essência. Aí por quê? Ele disse, porque eu gosto disso, desse contato, não sei o que. Eu disse, vai visitar? Aí depois tu me fala. Quase um ano depois ele chegou lá. E eu nem tinha visto ele. E do nada eu, oi, tudo bom? Aí ele... Parabéns. Ainda bem que você não me escutou. Caramba. Aí ele disse, cara, eu tô aqui, você não veio na minha mesa, porque antes eu ia na mesa de mesa em mesa, eu falava com todo mundo. Eu sempre fui muito próxima dos clientes, então assim, todo mundo via muito a gente lá, né? Meu marido também, mas eu era mais, porque eu aparecia na internet, então todo mundo me conhecia. Então, quando a gente chega nesse... E eu tava muito acostumada com aplausos, né? Que é uma das coisas que complica. Quando você se acostuma com os aplausos, quando chegam as críticas, se você não tiver uma cabeça boa e não tiver alguém que lhe oriente, você não aguenta.
É aquilo, né? Hoje tu não é ninguém, aí tu fica famoso, aplausos, aplausos, aplausos. Primeira vacilada que tu der, a turma cai em cima e tu pode entrar numa depressão. E aí, quando a gente sai, vai pra garagem, tudo diferente, deu outra cara. Não tem nada a ver quando você olha a garagem hoje e olha a garagem pequenininha. Mas aí eu quis levar, né? A gente tem um salão grande, né? E tem um salão menor um pouco. E eu disse, não, vou levar o colorido igual. Tem lá os caixotes coloridos. Isso aqui é Olinda. Eu falava, isso aqui é Olinda. A frente da garagem é cheia de casinha colorida. Que muita gente pensa que foi Olinda, mas não foi, né? Ou foi Gravatá. Tem um lugar em Gravatá que tem umas casinhas coloridas. Muita gente diz, vocês se inspiraram nisso. Não. Meu marido pegou uma postagem, eu acho que é um lugarejozinho que tem no interior, e era tudo colorido. E nesse prédio, a fachada é enorme. É, gigante. Era uma casa de festa, só que era toda branca e tinha só uma portinha. Aí a gente, caramba, como é que a gente vai fazer? Aí a gente chama o mesmo cara, que é Tiago, que fez a xilogravura, de a gente quer esse desenho aqui. Aí ele fez as casinhas pintadas, só que a porta em 3D. Aí a gente fez o outro lado, tem uma paisagem, né, do interior. E tem a porta da garagem, porque tinha que, assim, a gente não tinha arquiteto, não tinha nada, mas a gente teve até um arquiteto, Rafael, que ajudou muita gente dentro, mas, tipo, não foi, a gente não pagou, né, ele estava ajudando como amigo, e esse cara disse, o desenho precisa conversar, né? Então, a gente faz as casinhas do interior, a porta, já que é a garagem, porque tinha que conversar com o nome, né? A garagem e essa parte aqui seria como se fosse o quintal, assim, da casa. Então, ficou uma paisagem muito bonita. E quando o povo passava nos ônibus e começou a ver, né? Aquele colorido. Vamos passar na P15 e começaram a filmar. O que é isso? Que ninguém sabia. O que é isso? O que é isso? Aí, quando eu falei que era a garagem nova, o povo passava e marcava. Olha que coisa linda, o que a garagem está se tornando. Porque os clientes da garagem, né, eles tinham um afeto, né? Não era um lugar que surgiu do nada, pá, coloquei ali. Não. Os clientes, eles foram acompanhando o crescimento da gente. Então, tinha cliente do comecinho de quando eu fazia tapioca. Tinha Ainda cliente, tem até hoje, né? Esses clientes. muito cliente. E a gente tem muito isso. Tem aquele cliente de antigamente, que vai menos, lógico, porque ficou mais distante, não sei o quê. Para uns ficou mais distante, para outros a gente recebeu assim, dos dois lados, né? Não vou mais porque ficou distante. E muita gente, eu lembro de uma pessoa que disse assim, não vou mais porque a garagem agora é uma coisa de gente rico. E teve outra pessoa, várias outras pessoas que disseram, foi a primeira vez, mas o acesso era péssimo. Gostei da comida, gostei do atendimento, gostei de tudo, mas não consigo voltar ali porque o lugar é esquisito, por isso. E hoje esses clientes vão o tempo todo. Então, assim, você perde, né? Você vai sempre perder alguma coisa. Faz parte do... Mas você não tem que pensar no que você vai perder, você vai pensar no que você vai ganhar. Eu perdi alguns clientes, mas eu ganhei muitos outros. Então, assim, não é, as pessoas não importam sim, mas entenda, um negócio ele não sobrevive apenas de beleza, de amor, de carinho, ele precisa de dinheiro. Então, pra gente conseguir ter uma casa lotada, a gente precisa estar num lugar que caiba esse povo, porque ninguém queria ficar, a gente tava com filas assim, tinha gente que esperava 1 hora na garagem pequenininha pra entrar. Eu dizia, caramba, é muita vontade de comer, viu? Num lugar desse, esquisito. E hoje, as filas continuam, graças a Deus. Mas não do mesmo tamanho, né? Hoje Quantas mesas tem hoje? Hoje a gente tem 40 e poucas mesas. Mas cabe, sei lá, 200 e poucas pessoas. Tinha 4 lá atrás, né? Tinha 4. E assim, a rotatividade é muito grande. A gente, por semana, a gente tem uma média de 3.000 pessoas que passam durante a semana. Dá o quê? Umas 12.000 pessoas lá por mês. Quando tem feriado, é lotado o tempo todo. Então, assim, muita gente fala, caramba, eu vim durante a semana, eu consigo entrar normal, mas final de semana eu não consigo. Venha durante a semana. Porque, tipo, pra mim, quanto mais lotado, melhor. Então, assim, a gente, depois de quando a gente chega nesse lugar grande, a gente tem 2 choques, né? É aquilo, se você não se preparou, né? A gente tinha uma bagagem, mas a gente não estava tão preparado. Quando a gente só tinha elogios. Nossa, é um lugar pequenininho, que se deixa a cor.
E aí, quando chega, os clientes não me chamavam para agradecer, para elogiar. Era crítica. Eu fiquei tão em pânico, porque a gente ficou lá, tipo, a gente chegava 8 horas da manhã, saía 1 hora da manhã. Depois que fechasse tudo. Mas era tanta crítica, tanta crítica. Tipo, a primeira semana foi ótimo, maravilha, lotado, depois lotado do mesmo jeito, mas era muita crítica. Que tipo de crítica vocês recebiam? Crítica porque a gente não entendia que a gente não era mais pequeno. Então, quando você é pequeno, eu te cobro por, tipo, se eu cometo um erro, se sai um pedido errado, não, eu entendo. Se sai um pedido errado, como é que tu tem um restaurante desse tamanho e isso aqui chega errado na mesa? E tipo assim, sem filtro, sabe? A régua subiu, né? Cara, e era uma coisa absurda, porque assim, as pessoas elas cobravam da gente, tipo, um talher que tinha que ter igual a do restaurante chique de Recife. Aí eu, como assim? Até que eu entendi, gente, a gente virou uma referência. Então hoje a gente é a referência da cidade. A gente, tipo, almoço lá, quem almoça lá são os donos de empresa, são os gerentes. Então, assim, o almoço ele tem um público. À noite eu tenho família. À noite eu tenho muita gente que está saindo do trabalho e para lá. Hoje a gente tem happy hour, então a pessoa fica lá de boa num happy hour até 8 horas. Então, assim, a gente foi entendendo. E também a questão de gestão, né? Porque o lugar pode ser bonito, você pode ter muita gente no Instagram, você pode estar lotado todos os dias e você pode não estar ganhando R$1. Que foi o que aconteceu. A gente tinha muita gente, o faturamento era muito grande para o que de onde a gente veio. A gente olhava assim, caramba, mas as contas não batiam. Porque era muita gente, porque a gente não tinha processo, porque a gente não tinha nada. E aí foi quando a gente resolveu parar e dizer, não, nem precisa organizar isso. Nossa. Porque se você não se organiza... Porque quando você é pequeno, é aquilo. Quando você é pequeno, a gente não tem medo. Então, vai do jeito que der, você vai fazendo com o que dá. Mas quando chega um determinado momento, se você não se organizar, se você não procurar ajuda, porque o que é aquilo, né? O que te levou aonde você tá, não vai te levar para frente. Você precisa evoluir. Você precisa trazer gente que esteja à frente de você. E aí a gente colocou uma consultoria e foi, assim, fantástico. A gente colocou essa consultoria e abriu os olhos da gente, assim, num nível... Caramba! Sabe aquilo, assim, tá na tua frente, mas tu não enxerga. Precisa de alguém. Precisa de alguém. Isso tem um custo, né? Ô, Geisa, e pra tu, assim, qual o teu diferencial, tu acha, assim, nesse processo que tu teve, assim, de expansão, de crescimento, de sair, literalmente, da garagem para o local onde tu tá hoje? Qual o teu diferencial tu enxerga nesse processo? O diferencial da garagem foi ser diferente de tudo que tinha. A gente nunca quis fazer o que fulano fazia. Eu tive muitos pratos, assim, que teve um prato lá que eu criei, só que esse prato ele não é rentável. Ele atrapalhava a cozinha. E uma pessoa de um restaurante e tal chegou, pegou esse prato e tomou pra si. E hoje ele disse que foi ele que fez o prato. Mas assim, eu acho que não ter esse orgulho de, poxa, pegou o meu... Cara, eu tô muito maior. O cara também tem sucesso e tal. Mas assim, eu tô muito maior e a questão é... Aquele prato não vai me levar a lugar nenhum. Não é um prato que vai levar a garagem a lugar nenhum. A gente tem algo que os outros não têm. Entendeu? De lá. A gente tem algo que os outros não têm. A gente conseguiu ser a referência. É muito difícil você ser referência de algo. Então, quando as pessoas chegam... Caramba! Eu vejo muito isso. Os clientes falam, caramba, meu sonho era vir aqui. Olha assim, que engraçado. Caramba! Aí eu vejo gente de longe. Nossa, esse lugar... meu sonho é ir nesse lugar. Eu recebo turista de vários lugares. Já veio gente de fora do Brasil. Teve uma vez que veio uma menina, ela estava no aeroporto e veio direto para a garagem. Ainda era pequenininha. E ela disse, eu quero comer tal coisa, eu quero subir, porque eu vi que o espaço lá de cima é diferente. Você sempre mostra o espaço lá de cima. Só que não estava aberto. Aí ela, eu não acredito. Aí eu, vamos embora. Aí ela, por isso que eu gosto aqui. Então, assim, entender o cliente. Eu acho que foi um diferencial pra gente. Então, assim, o cliente queria feriado, o cliente queria sair para comer.
todo mundo tava fechado. A garagem estava aberta. Hoje, e outra coisa assim, te interrompendo, tu julga que realmente, assim, o teu, não digo nicho, mas tipo, tu pivotou, assim, de cliente, o cliente que frequentava a garagem, por mais que tu dissesse que tu tem muito cliente da primeira garagem pra hoje, mas tu enxerga que, tipo, mudou ali o... Sim, mudou muito. Até pela a capacidade, né, de pessoas, mas assim, eu acho que uma coisa que atraiu muito foi o Instagram. A gente sempre foi muito forte no Instagram. Mesmo quando a gente tinha um telefone muito ruinzinho. E a gente fazia lá, né, os vídeos. E aí, quando começou a viralizar. Então, se a gente apareceu na internet, na TV, a gente colocava na internet. Então, assim, tudo isso... como eu cheguei até o Demitindo Meu Chefe? Porque eu vi na internet. Então, assim, a internet, ela tem esse poder de aproximar as pessoas, né? Então, quando eu descobri isso, quando eu sempre gostei de pessoas. Então, os stories, pra mim, é uma coisa muito fácil. Assim, eu sempre gostei de estar ali conversando. Então, fazia live. O tempo todo, eu mostrava o prato saindo da cozinha. Hoje eu vejo gente ganhando muito dinheiro mostrando para o dono do restaurante, para o social media, que ele precisa mostrar o prato saindo da cozinha. Aí eu, caramba, eu fazia isso lá atrás. Porque a gente não tinha grana para contratar fotógrafo. E o que a gente fazia? A menina ia saindo, se tu olhar os vídeos bem lá atrás da garagem, no feed, tá a menina com a bandeja na mão, com o cuscuz, e eu mostrando. O cliente tava comendo e dizia, deixa eu filmar. Você tava à frente do tempo, né? Deixa eu filmar. Então, assim, eu mostrava a realidade. Tipo, hoje se fala muito em humanização, né? Você precisa... ninguém mais quer ficar olhando foto editada na internet, não sei o que, não sei o que. As pessoas querem ver a reação do cliente. Eu chegava pro cliente, eu dizia... Às vezes eu filmava e perguntava depois. Aí eu dizia, posso filmar? Aí, como assim? Aí eu mostrava, pode, ficou bom. Então, assim, deixa eu filmar tu comendo, que eu quero ver tua reação a primeira vez. Então, assim, tudo isso era muito amador, mas quando eu olho hoje, né, a gente cresceu, assim, no Instagram muito por isso. Tipo, você entra no Instagram da garagem e não tem design. Quando a gente coloca alguma postagem que foi feita com um design, não tem... as pessoas não interagem. Mal tem curtida. Aí eu faço um vídeo de um cuscuz... Tipo, a menina só botando assim dentro do negócio, lá na cozinha, sem muito aí dá 1 milhão. Como assim? Então, assim, é aquilo, quando tu faz o básico bem feito, porque a gente mostrava a realidade. Quando o cliente, até hoje eu mostro, os meninos vão descendo quando eu tô lá na garagem, hoje eu vou bem menos, mas assim, quando as meninas estão descendo, eu tô lá mostrando o prato que vai chegar na tua mesa. Eu não mandei fazer o prato pra postar. Então, assim, ficou muito assim, a garagem é real. Tem gente que gosta, tem gente que ama. Tem gente que detesta? Tem. Tem gente que vai a primeira vez e não vai gostar. Muito. Isso acontece. Então, a questão das críticas, né? Que a gente tava falando. Lidar com elas foi muito complicado. Mas, assim, eu entendi que, cara, se estão criticando é porque tem algo errado. Então, tu tem duas... tu tem duas opções. Ou tu fica com teu orgulho e afunda o negócio, ou tu procura a solução, né? Pra resolver o teu negócio. Então, assim, ficar só pensando em mas eu sou o melhor, não existe o melhor. Pra mim, o melhor é um, pra tu é outro. O que tu gosta, talvez não seja o que eu gosto. O que é longe pra mim, talvez não seja pra você. As pessoas confundem muito que ela é o primeiro, sendo que ela está como o primeiro naquele momento. Se vacilar, alguém vai passar. Sim, e o mais difícil, né, é você continuar. Se manter, né? Chegar no topo é difícil? Mas continuar é muito mais difícil. Você tem que estar o tempo todo. Negócio de alimentação, acho que de tudo, né? Como o meu de alimentação, você precisa estar o tempo todo procurando novas ideias, procurando coisas diferentes, conhecendo pessoas que estão acima de você. Porque ser o melhor numa mesa que tá todo mundo assim, aí você, nossa, é o melhor. Ok. Tem muita gente que gosta disso, né? Mas eu acho massa mesmo tu ser o melhor. Ser o melhor não, né? Tu tá entre os caras que estão lá em cima, que estão no topo. E tá sempre... Não tem aquele ditado, né? Se tu tá numa mesa e tu é o mais inteligente, é porque tu tá na mesa errada. Sei o mais... Né?
seja o que escuta, seja o que... Então, assim, a gente entendeu isso. E aí a gente foi procurar não apenas melhorar processos, comida, esse tipo de coisa. A comida não, a comida foi algo que não mudou. Porque eu não sou chefe, mas eu já recebi muitos elogios de chefe, né? Então, assim, é algo que não me incomoda. Eu sei que posso trazer coisas diferentes, sei lá, daqui a pouco eu posso ter um chefe na garagem. Mas não é a comida, não era a comida que recebia crítica. Eram os processos, era o atendimento, esse tipo de coisa. E aí a gente foi procurar solucionar. E como solucionar isso? Porque o maior problema hoje das empresas não são equipamentos. Não é esse tipo de coisa. É pessoas. Porque tu tá lidando com várias pessoas, com vários sonhos, com vários traumas, com muita coisa, junta com os teus. E aí, como é que tu convive com isso tudo? A gente trouxe uma pessoa pra lá, Jeff. Ele trabalha com gestão de pessoas. E foi um divisor de águas pra gente. Porque a gente tava muito complicado. Muita gente. Ele não tem necessidade desse tanto de gente. Vocês precisam ter as pessoas certas pra poder crescer. Porque quando a gente acha, né? Quando você tem um negócio pequeno, sei lá, tinha 14 pessoas, a gente foi pra 42. Então, poxa, cresceu. Inflou, tu não cresceu. Tu consegue ter... Hoje a gente tem, acho que 33 funcionários. Faturando o que a gente faturava o ano passado. Com os 44. Com os 44. Aí tu pode dizer, então, não aumentou o faturamento. O faturamento aumentou um pouco, que aumentou, assim... Mas, assim, a proporção, sabe? Sim. De tipo... Também tu o não lucro, tem... né? Então, E o custo porque também. o que faz o negócio crescer não é o faturamento. Tem negócios milionários que quebram, porque não tem lucro. Americana está aí, gigantesca, né? Não é? Então, assim, as pessoas... E o que faz, sabe? Hoje, né, a gente pensa muito nisso. Eu tenho a equipe da gente, né, de atendimento, pessoal da cozinha, a gente começou a implantar coisas lá dentro, processos que façam com que a pessoa também seja valorizada. Então, a gente tem funcionário do mês, a gente tem metas para o pessoal do atendimento, a gente tem 10%. Então, tu não ganha um salário. No final do mês, tu ganha muita coisa. E quando chega as metas, a gente tá levando para lugares, para as pessoas terem experiências. Porque não é só dinheiro. Tu pode ter muito dinheiro e tu não viver nada. Porque a pessoa que tá lá em casa, que tem a vida dela, não vai pegar o dinheiro que ela ganhou e vai num restaurante caro. Ou vai fazer um passeio. Talvez ela até queira. Porque quando o pessoal vai, caramba, nossa, foi muito melhor do que ter ganhado um dinheiro desse prêmio. O pessoal tem os outros, os 10% de salário, tudo certinho. A gente tem todos os funcionários registrados. Então, assim, quando um funcionário meu sai de férias, eu fico feliz quando ele viaja. Quando ele foi pra... Teve a menina que saiu de férias no atendimento, ela chegou, dona Geisa, eu tô tão feliz. Porque ela tinha batido a meta também, né? A gente foi para um restaurante e aí ela tava de férias, mas foi, né? Aí lá, eu tô tão feliz, eu andei de lancha. Aí eu levei minha mãe para passar 10 dias num hotel, acho que foi numa casa, não sei. Aí ela, meu Deus, eu nunca imaginei isso na minha vida. Eu, com o meu dinheiro, poder fazer isso. Quanto vale isso, gente? Então, caramba, que massa. Então, assim... E você fazer parte da realização E você desse sonho. fazer parte... Uma semana, acho que umas 2 ou 3 semanas antes, essa menina estava super desmotivada. Porque ela dizia que tudo era nas costas dela e não sei o quê. Aí meu marido chamou ela para conversar e disse, se a gente tá colocando muita coisa em cima de você, é porque você é capaz. A gente só pede a quem sabe que vai fazer. Porque se tem uma pessoa que não faz nada, por que eu vou chamar ela? Eu chamo você, porque você tem potencial. Aí ontem a gente fez uma dinâmica lá, né? E eu pedi para que eles escrevessem alguma coisa que tinha marcado muito desse tempo que eles estão lá. Ela disse, a coisa que mais me marcou foi naquele dia que eu entrei. E seu Júnior disse que só me pedia porque eu era muito capaz. Eu estava me sentindo inútil. Caramba. Aí eu, caramba! Então você não sabe, assim, a gente não... Eu sempre admirei empresas que tinham... que faziam com que o ambiente de trabalho fosse muito bom. Porque é pesado tu trabalhar num restaurante. É muito punk. Quem trabalha dentro da cozinha
É correria. Estressante. É muito estressante. Todo mundo, né? Quem tá na cozinha, quem tá servindo. Quem também, tá servindo, muita o pressão. cliente tá pressionando. Porque assim, quem tá servindo não entende a correria da cozinha. E a cozinha acha que o atendimento faz nada. Aí quando tu pega a pessoa do atendimento, coloca ela na cozinha e ela vê, caramba, é assim, é. E aí a pessoa da cozinha fica 5 minutos no atendimento e vai, eu quero voltar pra cozinha. Porque assim, cada um é bom na sua área. Então assim, quando você consegue mostrar pra eles que eles são capazes, que eles podem realizar os sonhos deles e que quanto mais a gente cresce, melhor vai ficar pra eles. Porque, poxa, é muito ruim você crescer, sei lá, você tá numa empresa, que a empresa só cresce e você tá lá, fudido. Hoje a gente tem pessoas que o menino que comprou moto, que comprou casa, tudo lá. Isso é muito massa. Então, assim, a gente vê quando o pessoal chega, tô construindo minha casa, eu pago a minha casa daqui. Então, assim, ter sonhos, eu falo muito isso pra eles. Eu digo, vocês precisam ter sonhos, ter um propósito, ter algo pra vocês crescerem. Porque só trabalhar por trabalhar, eu já trabalhei. E você odeia a segunda-feira, por quê? Porque a segunda-feira é o dia que você passou. Aí você passa a semana inteira esperando o final de semana. Aí quando chega a segunda, você odeia. E se você perde o emprego? E você não tem outra renda? Você fica desesperado. Então, assim, às vezes a gente quer tanto algo, mas quando a gente consegue, a gente não dá valor. Então, quando você consegue trabalhar num lugar que tem um ambiente legal, que você sabe que você vai estar ali crescendo. Se sente valorizado. Se sente valorizado. Tem uma menina lá que ela é... Assim, ela tá muito de vendas, né? E ela chegou sem saber vender nada. E hoje ela é um destaque. Então, assim, isso tudo faz com que as pessoas enxerguem um lugar com mais vontade de trabalhar, de querer ficar ali, de querer crescer, né? Porque ninguém quer ficar a vida inteira no mesmo lugar. E até para aquela pessoa que vai sair, muita gente já saiu, mas, tipo, quando você sai deixando as portas abertas, né? Você nunca sabe o dia de amanhã. E é muito bom quando eu vejo alguém que chegou, montei um negócio, fiz isso, fiz aquilo. Então, eu acho que o propósito da garagem é isso. Felicidade. Sabe aquilo do começo? E eu me sinto muito feliz quando eu vejo um funcionário meu sair de férias. Quando o dia de folga dele, ele vai pra praia. Quando eu vejo os status do pessoal, dia de folga, estão na praia. E a folga durante a semana. E muita gente dizia, caramba, eu não consigo me imaginar num domingo. A gente não vai ter domingo, porque é restaurante. Mas aí na segunda, na terça, na quarta, quando é a folga, a pessoa tá na praia. Então, assim, eu me sinto muito bem com isso. Porque eu não consigo imaginar, tipo, tu tá muito bem, tu tá... sei lá, tu tá vivendo tudo que tu queria, mas aí tu olha pra trás e teu funcionário tá, sei lá, ele não tem dinheiro pra nada. Ele trabalha, tipo, de domingo a domingo e não tem nada. E nunca... Tem pessoas que não evoluem, né? Aí não é questão da empresa, é da pessoa. Mas saber que a maioria tá ali, evoluindo, que consegue se imaginar muito diferente. E a gente trabalha muito com meninas, né? Com mulheres. A maioria do atendimento é mulher. E aí você vê, são meninas muito novas, que às vezes, pela realidade que vive, né? Eu vi muita gente aqui que vem pro podcast. Eu cresci num lugar que era muito humilde e não sei o quê, mas a menina conseguiu se destacar. Então, assim, eu falo muito isso para as meninas. Eu digo, vocês estão tendo a oportunidade de daqui a 5, 6 anos, a vida tá totalmente diferente. Eu não vim de família rica, mas eu também não era tão, assim, não era tão humilde, entendeu? Então, assim, algumas coisas pra mim sempre foram normais. Mas, tipo, querer comprar, sei lá, querer ir num restaurante caro, não era a minha realidade. Eu estudei em escola pública. Eu vim do interior. Era muita coisa. Eu era aquela pessoa perdida. O que eu vou fazer da vida? Eu não sabia, eu não tinha algo assim. E eu vejo muito isso no pessoal, sabe? Muita gente muito nova. A maioria que a gente contrata é primeiro emprego. Então, assim, é todo mundo muito cru. Isso é muito bom por um lado, mas é muito difícil por outro. Eles nunca, quando a gente leva pra alguma coisa assim, eu vejo o brilho no olho, caramba,
eu não sabia que tinha isso. E é muito bom você olhar e dizer, eu falo muito isso, eu disse, ó, hoje você tá vindo com a gente, mas você pode vir com o seu dinheiro. Se for algo que você quer, você pode vir. E você sabe que você pode. É mesmo. Tipo, teve uma que foi pra um lugar, pra um restaurante bem caro, né? A gente falava muito nesse restaurante e aí ela mandou uma foto pra mim. Olha onde eu tô. Aí eu, que massa. Ela, aqui é muito lindo mesmo, né? Eu não fui. Eu não fui. Ela, como assim? Eu disse, ainda não fui aí, sei lá, não deu tempo. Não... Aí ela, caramba, saber que eu posso vir aqui. E então, primeiro assim, do que a minha chefe. E aí, assim, essa coisa de você ver a felicidade do outro, sabe? De você saber que você proporciona isso. Quando a gente fez o rebrand da marca, né? Porque a gente vai franquear, a gente já tá quase... tá praticamente pronto, porque é muita documentação e tal. E a gente teve que fazer o rebrand da marca também. E o cara fez um estudo, porque lá atrás a gente só tinha uma pessoa pra colocar, ó, eu quero uma logo, eu quero isso e isso. Aí o cara mandou 2, praticamente, como se fosse uma apostila, né? Explicando o porquê de cada coisa, disso, daquilo. E aí ele mandou 2, aí eu disse, não, isso aqui eu não gostei muito não. Porque a gente tinha muito medo da troca do nome. Porque garagem tapiocaria, muita gente chega lá e fala, isso não é uma garagem. Mas a gente tinha, assim que inaugurou, a gente tinha no cardápio contando um pouquinho da história. E aí as pessoas entendiam. Mas como teve essa coisa de aumento de preço, muita coisa, a gente teve que tirar esse cardápio e colocou um cardápio diferente, que era mais fácil para estar trocando. E aí quando ele fez esse rebrand, ele mostrou tudo que era a garagem. E as palavras que a gente tem que usar. Ele nunca veio na garagem. Mas só do que a gente falou, no que ele viu no Instagram. As coisas, ele, caramba, vocês são um lugar de felicidade, vocês são um lugar que acolhe, um lugar que as pessoas se sentem bem. Não é só um lugar que a pessoa chega lá para comer rapidinho e vai embora. Vocês estão no Nordeste, mas vocês não pegaram a coisa do peso nordestino, da seca. Vocês pegaram a coisa da alegria, da pessoa na fogueira, tipo no São João, com as imagens que a gente tem. E eu também gosto muito de valorizar as pessoas de lá. Eu não sou de Paulista, sou do interior. Mas eu acho tão importante você valorizar quem é do lugar, porque às vezes você só dá importância quando a pessoa está no topo. Quando a pessoa crescer, não. Eu lembro que assim que a gente inaugurou, foi uma moça lá, ela é cordelista, uma mulher. E aí ela me chamou, nunca tinha ido na garagem, ela, caramba, gostei demais desse lugar. E ela pegou o celular e disse, ó, tô fazendo um cordel aqui, achei muito bonito. Aí ela falou, deixa eu colocar a gente tinha um espaço na parede que não tinha nada, que a gente colocou os painéis e ficou um espaço quadrado assim. Eu fiz, deixa eu colocar esse cordel ali, eu mando um cara pintar. Aí ela fez, se tu colocar meu nome eu deixo. Aí eu, fechou, manda pra mim. Aí tem lá na parede da garagem o cordel, garagem tapiocaria, ela falando, e coloquei o nome dela toda vez. E é certo, a pessoa chegou na garagem a primeira vez, ela vai direto, ela faz um cordel. Aí ela olha, tira foto, marca. Quando marca, eu marco ela. Aí ela, caramba, Jesus, isso trouxe tanta coisa pra mim. Empresas me procuraram pra fazer o mesmo. Eu nunca imaginei que eu podia ter um cordel numa empresa. Caramba. Então, assim, valorizar o que é. Tem uma menina que tá muito em alta agora, Carol Maloca. Ela é uma menina e é da comédia. E ela é muito boa. E aí eu chamei ela, disse, vamos fazer um vídeo? Aí ela... Ai, vamos. Aí ela chegou lá, a gente fez um vídeo e, tipo, pra mim, não teve uma relevância. Pra ela teve. Aí ela, caramba, Geisa. E foi muito divertida. Aí ela, caramba, Geisa, eu sei que pra mim, foi muito melhor pra mim do que pra vocês. 15 dias depois ela tava, não por conta da garagem, óbvio, por conta do talento dela, ela foi chamada pra aparecer, pra ser repórter no Carnaval da Globo. Aqui de Pernambuco. Então ela tava em Patrícia Poeta, falando o nome dela. E eu, caramba, que massa. Agora ela já tá trabalhando em outra TV. Aí eu, menina, tu tá muito famosa. Então, assim, ter as pessoas do seu lugar, valorizar as pessoas do seu lugar. A gente valoriza muito o de longe, o do outro, né? É sempre, a casa do outro é mais bonita. Isso aqui do outro é mais bonito. Então, assim, valorizar o que é da gente.
Final do ano a gente foi viajou para Maceió e a gente foi em muitos lugares e que abriu muito a mente da gente. Quando chegou, eu chamei os meninos, né? Os líderes de atendimento, e eu comecei a dizer, olha, a gente é o melhor restaurante, a gente é o restaurante que é o restaurante mais desejado e não sei o quê. Ele, meu Deus, isso tá muito snob. Eu, não, você precisa... Quando eu digo que a gente é o referencial, quando eu digo que a gente é um lugar que as pessoas desejam, não é menosprezando o outro, porque o outro é pequeno, porque o outro tá começando, porque eu já tive daquele lado. É dizendo para vocês que a gente precisa valorizar o que a gente tem, porque às vezes a gente luta tanto para chegar num lugar e quando a gente chega a gente não dá valor. É sempre, não, a gente é bom, mas fulano é melhor. Mas fulano, eu quero chegar lá. Sério, eu quero chegar bem alto. Mas onde eu tô agora me dá muito, muito prazer, sabe? De olhar e quando tô em Recife, do nada, sei de onde? Garaxapecaria. Oxi, conheço esse lugar. Meu marido tá fazendo uma mentoria com um monte de cara que é empresário aqui. Tu é de onde? Tu é de onde? Tu é de onde? Sou da Garaxapecaria. Oi? Eu já fui lá. Conheço alguém que foi lá. Então, assim, isso faz você... Poxa, caramba, as pessoas me conhecem. Então, assim, não é você... Não é o melhor porque se acha melhor do que todo mundo. Não. É porque eu quero ser muito conhecido. O McDonald's não é o melhor hambúrguer do mundo. Mas é o hambúrguer mais conhecido. Eu prefiro do Mega Burger. Vamos lá, trabalhar pra isso. Vou comer de graça logo. Mas é muito isso, né? Você dar valor às suas conquistas. É verdade. Né? Porque só assim você vai conseguir dar valor à conquista dos outros. Porque é muito isso, né? Quando você não valoriza o seu, você nunca está satisfeito com a outra pessoa. Você está sempre procurando um defeito naquele lugar. Mas aqui podia ter assim, podia... Porque você não está satisfeito com o seu. Mas quando você fica satisfeito, e ser satisfeito não quer dizer que você fica acomodado. Conformado você também. Conformado. Você tem que ser insatisfeito, né? Na questão de... Você deve ser grato, na verdade, né? Ser grato, né? Agradecer por tudo que está acontecendo. Até pelas coisas ruins que aconteceram, assim. Muitas vezes aconteceram muitas coisas ruins. Mas isso fez com que a gente crescesse. Isso fez com que você conhecesse pessoas que naquele momento talvez não eram essenciais. Mas depois de um tempo, aquelas pessoas, ter conhecido aquela pessoa naquele momento, te leva para outro nível. Então, eu acho que essa coisa de network, né? De você conhecer pessoas, de você ouvir, né? Não só escutar, mas ouvir o que o outro fala, né? Às vezes você aprende muito quando alguém... Poxa, seja interessado antes de ser interessante. Não sei, verdade. Então, assim, quando tu traz alguém que tem mais conhecimento, né? Quando eu lembro de uma vez que eu tava muito perdida na garagem, caramba, eu não sei o que eu faço, porque eu faço um monte de coisa, mas eu queria... Então, foca o que é que tu quer. Então, a maioria das coisas que nos fizeram crescer não foi alguém que chegou e amaciou, passou a mão. Foi alguém que, tá errado. Acorda, tem que fazer assim, tem que fazer assado. Então, assim, ter sucesso, né? Poxa, é muito bom quando alguém fala, a garagem é outro nível. Eu ouço isso o tempo todo. A garagem é outro nível. Esses dias a gente contratou uma menina, ela disse, meu Deus, o meu sonho era entrar aqui. Mas tu me vê nos stories, ela, veja. Então você me conhece. E assim, ver as pessoas chegando e falando comigo, como se, porque a pessoa te vê nos stories e acha que te conhece, né? Eu te vê na internet, então quando eu cheguei aqui, eu conheço ele. Eu digo, ele não é tão simpático como era, né? Ele falou do Janga. Mas, assim, é muito bom isso, né? Essa coisa de você chegar a muitas pessoas e pessoas que estão muito longe. Mês passado chegou uma moça na garagem que eu me assustei. Eu fiquei, caramba. Eu quase não fico mais no salão, né? A menina chegou e fez... Olha, dona Geisa, tem uma moça querendo lhe conhecer. Aí eu, Aí eu, não é bronca não, né? Aí ela, não, vamos lá. Quando chegou, a mulher saiu correndo, me abraçou. Ai, meu Deus, eu sou sua fã. Aí eu, oi? Aí ela, eu sou do Piauí.
O meu sonho era conhecer você. A minha mãe tem um negócio pequenininho e você é a inspiração dela. Caramba. Cara, eu olhei assim, aí eu brinquei, né? Eu disse, gente, até fiz uma história, eu disse, eu quero ser tratada assim, ó, quando vocês chegarem aqui, falem assim. Mas assim, eu sei da importância que é, sabe? Quando você aparece, o que você fala, as pessoas se inspiram em você. Então, assim, ser inspiração dessa forma é muito bom. Porque crescer, muita gente cresce. Ter um negócio grande, muita gente tem. Mas o que é que o teu negócio faz com as pessoas? Faz para as pessoas, não só para o cliente, mas pela vida das pessoas que estão ali. Porque um restaurante, uma empresa, por menor que seja, tem quantas vidas que dependem desse negócio? Se hoje um restaurante fecha, como fechou na pandemia, muitos restaurantes, quantas famílias foram prejudicadas? Né? Então, assim, você poder dar felicidade às pessoas dessa forma, pelo seu trabalho, é muito bom. Tem uma moça que fala, a Dayana, ela fala que é muito bom quando o seu conhecimento, quando a sua ajuda é remunerada. Então, quando o restaurante está proporcionando momentos felizes, eu estou sendo remunerada por aquilo. E ver que a garagem, ela não é só um restaurante que cresceu pequenininho e chegou e tá ali. A gente sonha com a garagem assim no Brasil todo. Por isso que agora a gente vai entrar com franquia, porque a gente quer ir para muitos lugares. Show, Geisa. Uma aula. A gente já tá com 1h40 minutos mais ou menos de papo, nem senti. Quase não falo. Eu queria o seguinte, falar com tantas Geisas que estão em casa aí começando um negócio pequenininho. E eu queria saber, olhando para essa câmera aqui, o que é que a Geisa de hoje diria para aquela Geisa de 2016, velho, que tá contando moeda para começar um negócio. O que é que você diria? Eu diria que você não desista, assim como eu não desisti, né? Que você acredite que uma hora vai dar certo. E não fique focada no caminho reto. Vá buscar os caminhos que vão te levar para onde você quer chegar. Cara, nenhum convidado falou isso, hein? Show. Não foque naquele caminho. Você tem que saber que tem momentos que você vai ter que desviar ali a rota, né? E às vezes um passo para trás te dá 5 passos para frente. O que é que foi o ano de 2022 para você? 2022 foi um ano de muito aprendizado. Foi 2021. Mas 2022 ele trouxe realizações pra gente, muitas realizações. O que você tá esperando para 2023? Para 2023, a primeira franquia da garagem ser vendida, né? A gente, se Deus quiser, eu acho que 2 meses no máximo, a gente vai estar começando a anunciar, né, a garagem, e aí eu espero, tem muita gente... Vai ter fila de espera aí. Se Deus quiser, e a gente levar não só a comida da garagem, mas tudo isso que a gente mostrou aqui, né, essa coisa, mostrar a felicidade, né, mostrar que as pessoas importam, né, tanto quem está por trás, quanto quem está sentado, tanto o cliente. Então, eu acho que é bem isso que eu espero, né? E fazer e levar, né, tudo isso, né, para muita gente. E eu espero continuar inspirando muita gente também. Vamos fazer um outro podcast depois da venda das primeiras 10 franquias? Vamos embora. Pode ser? Tá marcado? Ser, tá marcado. Ó, depois que tiver vendido 10, eu vou bater lá. Não vai dizer que não vai, não. Que você se depois de 10. Você se comprometeu aqui, depois Mas... das 10 primeiras franquias, Massa. a gente fazer um outro podcast para você falar sobre essa nova realidade, que é um modelo de franquias agora. Sim. Fechou? Fechou. Quando você escuta a palavra Deus, o que é que você pensa? Deus. Eu acho que é o que segura tudo, né? O que, quando você tá no desespero, Deus está ali com você. Mesmo que todo mundo te abandone, Deus vai estar ali. Mas você também precisa entender que não vá atrás dele apenas no desespero, né? E ir atrás dele não é religião, não é uma igreja, um templo, sei lá, enfim. É ter a sua relação com Deus, que cada pessoa tem de uma forma. E o que é a garagem Tapiocaria para você? Eu acho que é a realização de um sonho. E um sonho vivido, não apenas um sonho imaginado, né? Quando eu entro na garagem hoje, né, e olho aquilo daquele tamanho, tanto de gente trabalhando
E eu olho lá atrás, eu lembro exatamente do dia. E se a gente conseguir isso em um dia? E aquele um dia chegou de uma forma muito grande. O que um faturamento, sei lá, de um dia pra gente era... a gente não conseguia nem mensurar. Hoje é muito normal. Então, assim... Virou rotina, né? Virou rotina. E a gente é grato por tudo isso. E a gente sabe que... você falou sobre uma coisa para dar falar algo para a pessoa, né? Nunca queira mostrar para os outros que você está grande. Que você já venceu. Vai vivendo um pouco abaixo. Porque quando a gente fica muito preocupado com o outro e mostrar para o outro, a gente esquece que a gente precisa viver. E que o outro não vai pagar tuas contas. Então, assim, se tu só pode ter um copo, uma caneca, não fica preocupado em ter a taça. Uma hora vai chegar. Trabalha para isso. Não se preocupa com o que os outros vão dizer. E não tenha vergonha do seu sonho. Não tenha vergonha de falar do que... Eu falo da garagem com tanto gosto, com tanto amor. Porque era o meu sonho. Eu realizei o meu sonho. E eu sei que ele é um sonho muito grande e que tem muita coisa para realizar ainda. Caramba. Show, velho. Reverência máxima. Show. Que aula, que aula. Muito obrigado por tudo que você... Primeiro, por ter aceitado. Segundo, por ter proporcionado tanto. Não só para quem está assistindo, mas para a gente. Tenho certeza aí que Rafael também aprendeu muito. E que você continue, porque você é inspiração para todos nós. E vai ser ainda mais com tudo que você ainda está para construir. E eu me sinto muito honrado de ter tido esse papo com você. Quando é que eu ia conseguir desligar esse celular para conversar comigo 2 horas? Esse é o poder de um podcast. Então, muito obrigado. Que Deus continue abençoando. Vou pegar minha família e vou muitas vezes na garagem. Pode ter certeza. Esperar você lá, aí tá? tu me chama. E depois a gente faz uma visita no Janga. Você pagar. Muito Geisa, obrigado. Eu também gostaria de agradecer, né? Primeiramente também por esse momento e você poder reservar esse tempinho aí para estar conversando, esse tempão, né? Aí que você passou aí com a gente. É uma honra estar ali recebendo. Como eu disse, eu era frequentador da garagem desde a época da garagem, né? Não cheguei na época que era só tapioca, não. Acho que quando eu cheguei já era café, já tinha cuscuz e tal. E foi reclamando do acesso. A primeira vez eu reclamei. Mas assim, eu sou grato a você e também parabenizo por toda a sua história e eu acompanho. E parabéns, velho. Sucesso sempre. Que Deus te abençoe e abençoe você, a garagem, a sua família, aos seus colaboradores. Deixa eu me retratar aqui, né, pô? Gente, teve um caso bem polêmico aqui que a gente tava conversando antes. Bem emblemático. No podcast com a Lê Ebrahim, eu me enganei e eu disse que o Janga era uma cidade. E Geisa ficou pé da vida comigo, velho. Ela foi no comentário. Deixa melhor, o Janga não é uma cidade. Janga é um isso, bairro, Janga é você não sabe quem veio do Janga. Eu fui lá. Então, publicamente, eu quero me desculpar aí. Amo o Janga, vou estar aí várias vezes aí. também. O Janga é um lugar incrível. Janga, meu amor. O Janga é um lugar incrível. E esse momento aí, Geisa, é o microfone aberto para você falar as suas redes, você falar onde a galera te encontra, se tem algo que você queria ter dito e eu não perguntei, sei lá. Um microfone aberto aí para você estar falando com a galera. A garagem, né? O endereço da garagem, para quem tá assistindo, né? A gente fica na P15, um pouquinho antes do Pelópidas, então é muito fácil o acesso. Tem até um BRT lá em frente, então se você quiser ir de ônibus, se quiser ir de Uber, quiser ir de carro. A gente recebe muita gente de fora, muita gente de Olinda, de Recife, Igaraçu. Então, a gente está num lugar de muito fácil acesso. Apesar de ter começado num lugar de difícil acesso, hoje, graças a Deus, a garagem está nesse lugar que é muito fácil de achar, é muito alegre. A fachada da garagem é toda colorida, várias casinhas. Então, e a gente está lá esperando vocês, né? A gente tem lá na entrada, você vai ver um espaço instagramável, né, que era o meu sonho lá atrás, quando a gente colocou um pallet, e hoje a gente tem um espaço instagramável, né, então eu fico muito feliz em receber todo mundo, e quem viu, né, quem vai ver esse podcast, comenta lá no Instagram, o Instagram é Garagem Tapiocaria, então é super fácil de achar,
Quando você digita Garagem Tapiocaria, é o primeiro que aparece. Então, espero vocês. Tem o meu Instagram também, geisa.crs, acho. Hoje eu tô divulgando mais ele, antes de não muito, mas a garagem consome muito, né? Eu coloco muita coisa da garagem também nele. Então, quem quiser, me segue lá, segue a garagem, que você também me acha por lá. Galera, é o seguinte, no nosso Instagram, demitindo.meuchefe, a gente só segue quem de alguma maneira está envolvido com o nosso podcast. Ou aqui os sócios, os apresentadores, enfim. E quem já veio ou está para vir. Confirmou data com a gente já vai lá e segue. Então você vai lá no demitindo.meuchefe, segue a gente. E se você vê Geisa ou algum outro convidado aqui que você esqueceu o Instagram, é só você ir lá no nosso Insta e ver quem a gente está seguindo. E você vai encontrar lá todos os convidados e todos os envolvidos. Até o pessoal da produção, a gente tá lá seguindo. Todo mundo está envolvido de alguma forma. A gente segue no nosso Instagram. Se você quiser ficar mais perto de mim também, @CarlosHenriqueTips. Rafael vai falar as redes dele e encerrar mais um episódio. Muito obrigado. Agradeço a você aí que está até esse momento escutando esse podcast e já acrescento aí também para se inscrever no nosso canal, né? Curtir aí, deixa o teu comentário. O meu Instagram é o @RafaelQuerido_. O arroba do demitindo.meuchefe, como o Carlos Henrique já falou. E para você um grande abraço e até a próxima. Valeu.